Boa noite, aqui fala o professor Robson Araújo. A gente inicia agora a terceira aula síncrona da unidade temática Trabalho de Conclusão de Curso 3. Essa unidade temática ela compõe o curso de especialização em Educação à Distância na EPT. Tá? Eu vou compartilhar a tela agora para a gente iniciar a aula e falar um pouquinho das atividades que a gente vai fazer. Bom, como eu estou dizendo, como eu disse para vocês já desde a primeira aula, essa disciplina ela tem dois focos principais, né? Primeiro foi o que vocês desenvolveram, e alguns estão ainda desenvolvendo, que era o caminhos trilhados, ou seja, vocês serem capazes de fazerem uma avaliação crítica, né, através de um inventário, na primeira atividade, que era daquilo que ocorreu, foi desenvolvido ao longo do módulo 2 do curso, e o que nessas unidades temáticas do módulo 2 do curso foi possível de desenvolver no debate, na pesquisa, na investigação da sua questão norteadora, já planejada, programada, né, no plano de formação construído em TCC1. Agora, nessa terceira aula síncrona, a gente vai para a segunda etapa, o segundo objetivo dessa unidade temática de trabalho conclusão 2, que é pensar nos caminhos a trilhar, né? Então, porque agora vocês já fizeram uma avaliação do que desenvolveram até aqui, e agora é hora também de fazer uma reformulação do plano de formação, né, visando justamente o módulo 3 do curso, as últimas 3 unidades temáticas. A ideia aqui é que vocês sejam capazes, né, inclusive na atividade da semana, que é a reformulação do plano de formação, que vocês já fizeram, iniciaram lá no TCC1, e é importante que vocês também entendam um pouquinho dos caminhos que vocês vão trilhar, né, no módulo 3 do curso, para que vocês programem o que essas unidades temáticas do módulo 3 do curso podem contribuir no desenvolvimento da sua pesquisa, tá bom? Então, esse é justamente o objetivo. Então, a nossa aula, como de costume, ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Primeiro, eu vou reforçar que algumas coisas que eu já disse, tanto lá em TCC1 como aqui, na primeira aula, que é relembrar o que é o plano de formação, né? Depois a gente vai revisar o plano de formação, aqui, na verdade, eu vou explicar para vocês como vocês devem realizar a segunda atividade, né? Quais são os passos que devem ser seguidos para desenvolver essa revisão do plano de formação. E, por último, eu vou passar com vocês aqui na, na análise, tá, enfim, das unidades temáticas do módulo 3, uma vez que vocês devem estar aí desenvolvendo, né, imaginando quais são, planejando, na verdade, quais são os passos que vocês vão dar, o caminho que vocês vão trilhar para o desenvolvimento da pesquisa de vocês. Então, são exatamente essas 3 partes da aula, tá? Lembrando, pessoal, que é só essa primeira parte é só para a gente relembrar esses termos que a gente está utilizando aqui no curso, a diferença do plano de formação, que é o que vocês desenvolveram no TCC1 e vão revisar agora em TCC2, e do relatório de formação, que é o que vocês vão desenvolver em TCC3. O plano de formação é uma espécie de projeto, né, onde vocês vão dimensionar o campo de pesquisa, a temática, a justificativa e os passos, os objetivos de aprendizagem que vocês vão desenvolver ao longo do curso. Já o relatório de formação, né, é o modelo narrativo, o gênero textual do TCC de vocês, no qual vocês vão fazer uma análise da trajetória de vocês ao longo do curso, as experiências, os aprendizados, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, a partir da investigação de uma determinada temática. Então, eu já expliquei para vocês, né, que o TCC é a junção de 2 eixos, né, de um lado, a experiência, com as vivências, com os aprendizados que vocês caminharam e desenvolveram ao longo dessa caminhada, né, e a investigação, né, a geração, a produção de um conhecimento, de uma investigação sobre uma temática específica. E o relatório de formação é justamente a narrativa e a análise desse processo. Tá? É essa diferença, é bom que a gente se aproprie desses conceitos, porque eles são importantes para a gente compreender um pouquinho, inclusive, a atividade da semana.
tá? Lá no plano de formação, em TCC1, a gente dividiu ali por algumas partes. E as três principais partes eram justamente a de problematização, a de justificativa e a de objetivo. A problematização, o que se desdobra ali na seleção da temática, é a resposta para duas questões bem objetivas. Qual aspecto da sua realidade profissional lhe provoca ou se apresenta como desafio? Estou falando da realidade profissional, porque a gente está falando aqui de pessoas que estão, em sua grande maioria, no processo de formação continuada. Mas é óbvio que pode ser também processo da sua formação acadêmica, né? A gente sabe que este é um curso de gestão na educação profissional e tecnológica, e nem todos participaram da gestão, mas, sem dúvida alguma, em algum momento da vida, vocês se relacionaram com algum tipo de gestão, seja lá no curso de ensino médio, seja na sua formação inicial. Então, esse aspecto da sua realidade profissional ou da sua realidade, da sua experiência acadêmica, deve ser trazido para cá, o momento que vocês vão observar a sua vida e as suas experiências e tentar selecionar um problema, uma temática que atravessam vocês, né? A partir desse desafio, desse aspecto selecionado, que perguntas podemos fazer a esta realidade? São essas as perguntas que vocês vão tentar desenvolver e aprofundar ao longo das diferentes unidades temáticas. Em seguida, nós temos a justificativa, né? A justificativa é a elaboração racional, embasada, teoricamente, inclusive, do porquê você selecionou essa temática, né? Quais foram as justificativas? E essas justificativas, elas podem ser de ordem pessoal, que atravessa justamente sua formação, sua profissão, mas também deve ser uma justificativa relacionada ao campo da educação à distância na EPT e uma justificativa, inclusive, né, de algum interesse de pesquisa de vocês, tá? E é justamente como você vê essa questão dentro dos componentes curriculares do curso, né? Porque é justamente isso, como que essa questão, essa problemática que você selecionou, pode ser desenvolvida ou pode ser elucidada a partir das diferentes componentes curriculares do curso. E o objetivo, né? O objetivo aqui, nesse plano de formação, ele carrega aquilo que em projetos mais comuns para processos de mestrado, doutorado, seria mais ou menos a mistura de objetivos e metodologia. Ou seja, quais são os passos que vocês devem dar, né? Quais são os procedimentos, o que vocês devem fazer para conseguir responder a essa problematização e investigar essa questão que vocês selecionaram, tanto na problematização como na justificativa. Aqui também entra, obviamente, porque além de ser um trabalho de metodologia autobiográfica, que vocês vão narrar suas experiências, também tem um aspecto bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica, tá? Onde vocês vão ler sobre esse tema e vão tentar apresentar, né, a leitura inicial sobre o tema. Então, quais são as referências utilizadas e quais são os caminhos de estudo que vocês vão tomar, seja pelas próprias disciplinas, seja através de leituras à parte, ou leituras que vocês já desenvolveram e que pretendem retomar. Então, é essa estrutura básica do plano de formação, né? Elaborar uma problematização, estabelecer uma justificativa e elencar esses objetivos de aprendizado. No plano de formação, que a gente tinha discutido anteriormente, ele estava estruturado e o template desta atividade é exatamente o mesmo que foi utilizado na unidade, em trabalho de conclusão de curso 1, né? Vocês devem selecionar o título, esse título é o nome do trabalho, no qual você tenta sintetizar o objetivo central do seu trabalho, a temática central do trabalho deve aparecer no título, certo? A temática e a problematização, né? Qual é o elemento da realidade socioeducacional? Na EPT você irá abordar na pesquisa. Lembrando, uma boa pista para qual temática vocês vão desenvolver vai ser dada justamente pelos campos estruturados nas unidades temáticas. As próprias unidades temáticas do módulo 2 e 3 são campos de atuação da EAD na EPT. Então, a gente vai ver a seguir quais são essas unidades temáticas, todas elas indicam uma temática mais ampla. E a problematização são essas questões que vocês fazem, que desenvolvem a respeito dessa temática, que você vai tentar desenvolver algum tipo de leitura, né, algum tipo de desenvolver o conhecimento sobre essa problematização.
A justificativa que eu acabei de explicar, que é justamente a sistematização dos motivos pelos quais você desenvolveu, selecionou essa temática e estabeleceu essa problematização, e os objetivos, que são esse misto de objetivo e metodologia, quais são as estratégias de pesquisa que vocês vão adotar ao longo do curso, inclusive pensando nas unidades temáticas que vocês vão desenvolver daqui para frente. Inclusive, a última parte desta aula tem a ver com isso, para vocês conhecerem um pouquinho quais são as disciplinas. E, por último, a lista de referência bibliográfica. Ali eu pedi para vocês, sobretudo, darem uma olhada no PPC do curso de vocês. Cada uma das disciplinas tem uma lista de bibliografia básica e bibliografia complementar, que é o ponto de partida para vocês fazerem. Então, eu pedi essa lista, não precisa ser uma lista extensa, poderia ser uma lista mais simples, mas a ideia era que vocês fossem lendo e aprofundando essas leituras ao longo do curso, tá? E, por último, que não era obrigatório, eram os anexos, geralmente documentos complementares que contribuem para a análise e a leitura do leitor, para a leitura dos avaliadores, tá? Poderiam ser fotografias, documentos oficiais, gráficos, etc., que ajudariam ali a esclarecer algum ponto que não ficava bem definido apenas pelos textos das sessões anteriores. Então, esses são os elementos do plano de formação que vocês já desenvolveram em TCC1. E agora a gente já parte para a segunda parte, que é justamente a atividade 2, né? Então, contexto e objetivo. Chegamos na segunda e última atividade da unidade temática, trabalho de conclusão do curso 2. E agora é a hora de traçar o caminho a ser trilhado até a conclusão do curso. Foi muito importante, se vocês perceberam, eu já tinha falado isso na primeira aula, que esse curso ele tem um percurso bem definido, né, do ponto de vista do TCC. No TCC1, vocês desenvolvem esse plano de formação, imaginando ali os objetivos de aprendizado que vocês devem desenvolver ao longo do curso, e no TCC2, primeiro vocês fazem esse inventário analisando como as unidades temáticas do módulo 2 contribuíram para o desenvolvimento da sua pesquisa, né? Óbvio que tem algumas unidades temáticas que contribuem mais que a outra, mas a ideia era que vocês utilizassem o máximo possível. Então, inclusive, esse inventário já é uma primeira tentativa de fazer uma escrita em forma autobiográfica. Se esse inventário ele foi bem feito, bem estruturado, bem desenvolvido, inclusive pegando feedback dos tutores, ele vai ajudar bastante na hora de realizar o relatório de formação em TCC3. Mas esse inventário também ajuda a vocês desenvolverem justamente a segunda atividade, que é a revisão do plano de formação. Porque sempre isso, toda pesquisa é assim, quando a gente faz o plano, o projeto, a gente imagina uma realidade. E à medida que a gente vai avançando na pesquisa, a gente vai percebendo que às vezes a pesquisa vai nos levando para outros caminhos, né? Então, a ideia de ter iniciado com esse inventário é porque esse inventário ele já dá base para vocês fazerem a revisão do plano de formação. E aqui temos alguns casos, gente, tá? Tem aqueles casos que apenas é uma mudança pontual, porque a própria pesquisa já indicou que você está indo no caminho certo. Tem aqueles casos que a mudança é um pouquinho mais ampla, ou até um redimensionamento temático, um foco, ou você, a partir da sua pesquisa, você percebe um ponto mais específico que vocês se aprofundaram e que planejam se aprofundar mais, até aqueles casos, inclusive, que percebe que a temática são outras, a temática a ser trabalhada, a problemática a ser trabalhada é outra. Nesse caso, não é apenas uma revisão, mas sim uma reestruturação. Eu até disse na primeira aula, para responder a alguém que perguntou, é que este é exatamente o último momento que vocês têm para fazer a mudança dessa temática, até porque depois vocês têm apenas 3 unidades temáticas, e a gente chega em trabalho de conclusão de curso 3, e o tempo que vocês vão ter para concluir o relatório de formação é muito pequeno. Então, a ideia é que vocês já cheguem ali no relatório de formação já com, né, um conjunto de leitura, um memorial, que é esse caderno de anotação, esse diário de bordo que vocês estão construindo ao longo de todo o curso, ele ajude vocês a desenvolver o relatório de formação no tempo estipulado lá. Então todo esse processo ele vai ajudando. Então, o inventário, ele é base para justamente vocês fazerem essa revisão do plano de formação. Uma vez que o plano de formação
ele deve ser um documento flexível, aberto à possibilidade de mudanças, alterações, reestruturações, reformulações, e até mesmo mudanças totais, como é o caso de alguns. A gente não espera que sejam muitos, mas alguns podem acontecer isso, tá? Essa atividade avaliativa consiste, portanto, em reformular o plano de avaliação com vistas ao módulo 3. Utilizará o mesmo template do plano de formação que foi desenvolvido no TCC1 e será realizado via tarefa avaliativa, que você já conhece o procedimento. Aqui é muito importante, gente, porque agora, nesta revisão do plano de formação, vocês vão olhar para as últimas 3 disciplinas do curso e vão tentar se questionar o que estas disciplinas, essas unidades temáticas, podem contribuir com minha pesquisa. Tá? De forma direta, às vezes você tem uma temática que tem a ver com uma dessas unidades temáticas, então, portanto, aquela unidade temática é a mais importante para você, mas também indireta, né? A gente teve na primeira aula aqui uma questão de uma aluna que ficou um pouco ansiosa, com a possibilidade de ter que refazer o que já estava construindo na pesquisa, e que era justamente porque ela tinha pego vários pontozinhos de várias disciplinas e associado à temática dela. E eu tentei tranquilizá-la, afirmando que é justamente o contrário. O que ela tinha feito é o que é a proposta do curso. Todas as unidades temáticas têm algo que podem contribuir com sua pesquisa, muito embora algumas unidades temáticas elas tenham uma relação mais direta. No caso, pode ser que essa unidade temática já tenha se apresentado lá no módulo 2, mas é bom que vocês tentem pensar o que nessas 3 últimas unidades temáticas vocês podem desenvolver, né? Seja dentro da unidade temática, mas também por fora, estabelecendo ali alguns prazos, alguns objetivos, etc, etc, tá? Então, essa é a proposta da atividade 2. Então, os elementos de plano de formação, que eu estou aqui até sendo redundante para contribuir para vocês, são os mesmos que eu acabei de explicar, desenvolvido no TSC1, muito embora a gente vai ter algumas mudançazinhas, e o foco principal de vocês é justamente na justificativa e na definição dos objetivos. Explico. Primeiro, claro, vocês vão fazer ali o processo dos elementos pré-textuais, de identificação, etc. O título do trabalho, que deve ser um título que resume o objetivo, o objeto e os objetivos, a temática do trabalho. A temática deve ser pesquisada, aí vocês vão fazer ali uma breve descrição sobre qual é o tema que você vai pesquisar, e, elencar algumas perguntas, alguma problematização de questões em relação a esse tema que vocês vão responder. E aqui a gente entra na parte principal aqui, que é sobretudo a justificativa de pesquisa, né? Aqui a ideia é que vocês consigam desenvolver melhor aquilo que vocês já trabalharam em TCC 2, 1, né? Explicitando, inclusive com leituras que vocês já fizeram ao longo dessas últimas unidades temáticas, o porquê você selecionou, né, essa problemática, essa temática. Lembre-se, aqui eu vou repetir novamente, porque tem alguns alunos que não estão conseguindo fazer a associação com a educação à distância, tá? Inclusive, no começo da aula, eu acabei percebendo que eu sou professor dos 2 cursos, eu acabei utilizando o exemplo de gestão, né? A gente está no curso de Educação à Distância na EPT, tá? Então, vocês são alunos do curso de Educação à Distância, então a experiência de vocês é direta, uma vez que vocês são alunos de formação continuada, que faz parte do arcabouço da EPT, na EAD. Então, essa experiência que vocês têm aqui ajudam bastante, e pode entrar, inclusive, na justificativa, mas aqui a gente pede que vocês sofistiquem, né, o argumento de vocês, né, seja no âmbito da problemática, no âmbito da sua vivência pessoal. E a definição dos objetivos específicos geral de pesquisa, tendo em vista justamente essa coisa que eu estava explicando para vocês, que a ideia dos objetivos é vocês falar quais são os passos, os procedimentos, o caminho que vocês vão trilhar para desenvolver, né, essa leitura sobre essa temática específica ao longo das últimas 3 unidades temáticas. E óbvio, essa referência bibliográfica, a gente pede uma lista sucinta, mas essa lista tem que ser com textos que vocês, de fato, vão ler, reler, vão se atualizar. Alguns desses textos podem ser aqueles que vocês já leram, já estudaram em algumas disciplinas. Lembrem-se também de 2 blocos de disciplina que são importantes. O primeiro é aqui é uma dica, tá?
de leituras. A primeira é ali do módulo 1, que são os textos de trabalho e educação, porque ali vocês conseguem compreender quais são os objetivos da EPT. Então, aqueles textos são importantes para todo mundo, para todas as temáticas. E outros textos importantes que também podem entrar aqui são os textos que eu estou utilizando, tanto em TCC1 como em TCC2, que referem-se à chamada pesquisa autobiográfica na educação, que vocês também podem utilizar e colocar nas referências bibliográficas também, além, é claro, de vários outros textos que vocês tiveram contato ao longo de todo o curso. Ok? Aqui, pessoal, eu estou dando literalmente o passo a passo. Isso daqui está tudo lá no ambiente virtual, tá? O passo a passo de como vocês vão desenvolver essa revisão do plano de formação, né? Primeiro, vocês vão analisar o plano de formação, vocês vão entrar lá se vocês tiverem salvo, ou se vocês entram no ambiente virtual, na sala de TCC1, baixam o seu documento, vocês já devem ter esse documento, e a ideia aqui é exatamente você ler esse documento. E aqui vocês devem se interrogar, bom, eu pensei isso lá em TCC1, o que eu acho que poderia melhorar, que não dava certo, ou que não deu certo, ou que poderia dar certo, ou o que de novo apareceu ao longo dessas 4 últimas unidades temáticas. Tá? Óbvio, eu sempre falo, segundo passo, além disso, examinar o PPC do curso, sobretudo na parte aqui do inventário, das disciplinas, o entendimento do que é o curso de EAD e de quais são as suas áreas de atuação, as suas linhas de pesquisa, tá? É muito importante, isso aqui eu estou falando desde TCC1. E, claro, vocês darem uma lida aí no feedback dos tutores de vocês, eu nem coloquei isso daqui, do inventário que vocês fizeram, que já se prepara. E, por fim, vocês devem reformular o plano de formação. Vocês devem utilizar o mesmo template do plano de formação utilizado no TCC1. Esta é a oportunidade de definir de forma mais precisa qual a questão problematizadora a ser pesquisada. A justificativa deve explicitar como os aprendizados e experiências do módulo 2, aqui é um detalhe, tá? Os tutores estão orientados a dar mais pontuação, vocês vão ver assim na tela a seguir, justamente para essa parte da justificativa, em que vocês vão analisar o módulo 2 do curso e vão dizer como as unidades temáticas e as experiências que vocês desenvolveram no módulo 2 do curso ajudaram a vocês chegarem a uma problematização, a uma justificativa mais consistente. Então, de alguma forma, vocês têm que colocar no plano de formação. Até porque, gente, embora vocês já tenham o plano de formação, se vocês simplesmente copiarem o plano de formação do TCC1, vocês não vão ter a mesma nota no TCC2, até porque o foco é justamente como que duas coisas que não estavam presentes lá em TCC1. A primeira é como que o caminho que vocês atravessaram, como que o módulo 2 ajudou vocês a redimensionarem, a sistematizar melhor a problemática justificativa, e o outro foco é nos objetivos do que vocês vão fazer exclusivamente, especificamente, no módulo 3, tá? Então, por isso que é muito importante. Então, nesses objetivos, vocês devem deixar claro como as unidades temáticas do módulo 3, do caminho a ser trilhado, contribuirão para o desenvolvimento da sua pesquisa. No âmbito das referências bibliográficas, você deve atualizar a lista de títulos, textos e artigos que irão utilizar na pesquisa, tá? Observação importante, que é isso que eu estou dizendo. A maior pontuação será dada para a justificativa, 30 pontos, ou seja, na justificativa vocês vão desenvolver um texto que vão incluir, inclusive, como as disciplinas do módulo 3 contribuíram para vocês melhorarem, vocês desenvolver a sua questão problematizadora, a sua temática. Por isso que vale 30 pontos. Então, a justificativa ela vale mais. E, sobretudo, os objetivos, que é esse espaço onde vocês vão estabelecer as estratégias que vocês vão desenvolver ali na última parte do curso, nos próximos 3, 4 meses, certo? E ele vale 50 pontos. Então, se vocês observarem, essa atividade ela vale 100 pontos. Dos 100 pontos, 80 é apenas para essas duas partes. Por isso que eu estou dizendo que não adianta apenas fazer um copia e cola do plano de formação inicial, e sim melhorar efetivamente, sobretudo nessas duas partes da justificativa e dos objetivos, tá? E, é claro, a quarta parte é a inserção do plano de formação no ambiente virtual, até o dia 25 deste mês. Aqui eu tenho duas lembranças, tá? Está aberta para os alunos que não conseguiram concluir as atividades até
o dia 16, está aberto até hoje, né? Para vocês concluírem o inventário. Aí eu preciso explicar que, às vezes, acontece de algum aluno aparecer daqui para frente pedindo para reabrir a atividade. Não vai ser possível, até porque os tutores eles precisam fazer já as análises, né, dos novos trabalhos, eles têm outras atividades do curso. Agora, eu posso, e aí a gente pede que esses alunos que ainda não concluíram a atividade 2, da atividade 1, conclua e se dediquem, sobretudo, à atividade 2, porque em algum outro momento, lá ao final do curso, a gente vai abrir ali o prazo de 1, 2 ou 3 dias para que as pessoas que estão atrasadas possam entregar o trabalho, tá bom? Mas os prazos dessa disciplina é bem curto. Na verdade, gente, são 2 trabalhos. Um trabalho que era para vocês fazer, dava até um pouquinho mais de trabalho, no caso, que era a construção do inventário, né? A gente deu aí 15 dias, e essa segunda atividade são 10 dias para vocês refazer uma coisa que está pronta. É claro que para aqueles alunos que mudaram completamente de temática, vão ter um pouquinho mais de esforço para conseguir desenvolver, mas eu percebo que, diante dessas explicações do tempo, é perfeitamente possível vocês desenvolverem em 10 dias, 2 finais de semana, né? Esse trabalho vocês precisam iniciar logo, não pode deixar para cima da hora, tá bom? Então, aqui, gente, são os critérios das pontuações, tá? Observem que as pontuações do título do trabalho, a temática, a questão problematizadora e as referências bibliográficas juntos só valem 20 pontos, 5 pontos cada um, tá? Claro que vocês podem mudar aqui, viu, gente, do que vocês tinham desenvolvido lá, melhorar, mas o foco é, sobretudo, na parte E e F, ou seja, na justificativa e no objetivo, nos objetivos, porque a ideia é justamente vocês mostrarem como aperfeiçoaram a justificativa do porquê vocês estão desenvolvendo a pesquisa sobre essa temática e o que o módulo 2 contribuiu com isso, e, obviamente, vocês conseguiram fazer o planejamento de como vocês vão desenvolver essa pesquisa nas últimas unidades temáticas, ok? Bom, pessoal, aqui a gente parte agora para o final do curso, para o curso eu não vou me demorar muito aqui, que é basicamente o momento que eu vou mostrar para vocês, né, o módulo 3 do curso, né? Eu coloquei aqui em tela a matriz curricular do curso de vocês, que vocês já conhecem, né? Então, vocês desenvolveram essas 4 disciplinas. Notem só isso que eu já tinha falado na aula 1, falei agora há pouco. Cada um dessas disciplinas, sobretudo aqui, essas 6 últimas disciplinas, tirando TCC, cada uma delas fazem parte de uma linha de debate no âmbito da EAD. Né? Há um debate ali de planejamento pedagógico, metodologia e teorias na EAD, há um debate de produção de materiais didáticos, de ambientes virtuais de aprendizado, né? A questão das estratégias e ferramentas de avaliação, o temática da mediação pedagógica, que é esse trabalho que é muito fundamental para a EAD, inclusive os colegas tutores desenvolvem isso aqui, a avaliação e melhoria contínua da EAD e o sistema de gestão da EAD. Todas essas disciplinas, todas essas unidades temáticas, elas já são em si as grandes áreas de pesquisas. Então, quando vocês tiverem dúvida de qual a temática que vocês vão desenvolver, observem isso, leiam o PPC, tentem compreender essas grandes áreas. E é claro, digamos que você selecionou lá para trabalhar com a produção de material didático. É óbvio que o material didático vai ser o tema central do seu trabalho. Porém, tem uma relação com os ambientes virtuais de aprendizado, com o planejamento pedagógico na EAD, com a mediação, com a avaliação, com o sistema de gestão. A sua capacidade é justamente de conseguir correlacionar aquilo que é central aos elementos, digamos, secundários que as outras disciplinas podem contribuir com vocês. Então, naturalmente, uma das unidades temáticas, elas contribuem mais. Uma ou duas, vocês podem também juntar ali o trabalho de vocês, mas, sobretudo, uma. E as outras, elas contribuem de forma secundária para vocês conseguirem desenvolver essa investigação que vocês têm. Então, as temáticas estão aqui presentes, tá? No caso do módulo 3 do curso, que eu estou pedindo para que vocês desenvolvam os objetivos, pensando justamente o que vocês vão aproveitar das últimas 3 unidades temáticas, a gente tem mediação pedagógica em AD, avaliação e melhoria contínua em AD e sistema de gestão da EAD, tá? São essas 3 unidades temáticas. E aqui eu trago para vocês de forma bem breve, tá, gente? Só os objetivos e a meta do curso, para vocês já imaginarem o que vocês esperam.
tá? Em mediação pedagógica, é uma unidade temática de 30 horas, o objetivo principal é analisar criticamente a importância da mediação pedagógica, do dialogismo, da interação, da interatividade e da formação docente para o processo de ensino-aprendizagem significativos, articulando conceitos da prática da EAD na EPT. E na ementa tem estabelecer a abordagem crítica da relação entre as tecnologias digitais e os processos de ensino-aprendizagem na EPT. 2, a docência em ambientes virtuais de aprendizagem, por isso que essa questão, a docência em ensino em ambientes virtuais, ela é atravessada pela mediação pedagógica. O processo de formação docente para a mediação do conhecimento, com os usos de tecnologias digitais, né, como você é professor, né, e aqui a gente não é só o professor, tá? A gente tem aqui os tutores, em alguns cursos tem um pessoal que acompanha os alunos com algum tipo de necessidade especial, né, os professores da AE também acompanham. Então, todos esses profissionais que trabalham na EAD trabalham na mediação pedagógica, né? E é óbvio que tem a temática do planejamento, de mediação, os recursos de interação, a responsividade na educação à distância e o desenvolvimento de práticas de mediação articulada ao saber técnico da EPT. Tá? Então, tudo isso daqui tem a ver, então, é uma temática bem importante, sobretudo para aqueles que já têm experiência, planejam trabalhar junto à EPT, sobretudo na área no âmbito da docência, ou como professor formador, professor conteudista, ou como tutor, esta aqui é uma temática fundamental. A outra unidade temática é a avaliação e melhoria contínua do EPT. Aqui a gente está falando de avaliação, inclusive é uma coisa que vai atravessando. Você se interessa como a tecnologia é muito dinâmica, e sempre está mudando, o próprio momento virtual que a gente utiliza o Moodle, sempre tem atualização, então é necessária essa melhoria contínua, não apenas dos instrumentos, mas também das metodologias e das avaliações de aprendizagem, tá? Então, aqui a ementa, ela traz a abordagem crítica e análise de interpretação de desempenho específico para a EAD no contexto do EPT, inclusive isso daqui a gente está fazendo com vocês agora, né? O coordenador do curso, ele precisa bastante fazer essa avaliação, né, para perceber, de alguma forma, quais são aqueles instrumentos que permitiram o melhor desenvolvimento da aprendizagem dos alunos neste curso, ou aqueles que acabaram colaborando para algum tipo de evasão, enfim. E isso é um acompanhamento direto. As práticas de avaliação institucional, a integração entre práticas inovadoras de gestão na EAD, articulada às demandas de ação profissional. Então, se você tem ali, né, na unidade temática anterior, um foco um pouco mais na docência, nessa questão da mediação, aqui você tem um foco um pouco mais, né, nessa parte mais de gestão e de melhoria e de avaliação de desempenho no âmbito da EAD, tá? E o último, também aqui, os sistemas de gestão da EAD tem como objetivo compreender a EAD a partir de uma abordagem sistêmica, tendo em vista a comparação da estrutura organizacional das instituições que ofertam a EPT, né? Identificar e analisar as diferentes dimensões que constituem a gestão de sistemas de EAD, problematizar e refletir sobre a implementação de sistema EAD articulado EPT, né? E aí traz níveis de organização da EAD, perspectiva sistêmica de EAD, as dimensões de gestão do sistema de EAD, tendo em vista as especificidades da modalidade e a instituição da EAD na EPT, visando promover uma formação integral, antecipatória e potencialmente transformadora da realidade. Então, esse daqui daqui não é apenas uma gestão no sentido de avaliação do aprendizado, como é a disciplina, mas é justamente da estruturação desse modelo, desse nível de ensino que é a educação à distância na EPT e as formas de desenvolvimento disto, tá? Então, esta é a última unidade temática que vocês devem desenvolver, devem estudar ali. É a última unidade temática regulada do curso. Pessoal, vou aqui, o último slide que eu tenho para apresentar para vocês, demonstrando justamente as referências bibliográficas, e insistindo nisso, que o PPC do curso traz para vocês, tá? É claro que as principais referências bibliográficas que vocês devem estudar é aquelas que são apontadas pelo professor de cada unidade temática, para vocês desenvolver as atividades, e também até pelo material didático, também tem ali algumas sugestões de leituras. Mas, assim que vocês selecionaram
a temática, a problemática, e pensaram qual é ali o eixo de pesquisa que vocês vão desenvolver, a atividade, uma das atividades de pesquisa mais importantes que vocês têm que fazer é justamente tentar explorar quais são os textos básicos e textos mais desenvolvidos que podem colaborar para o desenvolvimento da pesquisa de vocês. E aqui eu colocando aqui é justamente porque você tem uma lista extensa, inclusive, com a disponibilização, né, dos textos aqui, com os links, tanto nas referências básicas como nas referências complementares. Então, novamente, aqui é só para reforçar, né, tentem encontrar bons textos que tratem da temática de vocês, porque esta é uma pesquisa que tem uma metodologia dupla. O relatório de formação de vocês vai ter um aspecto, que é o aspecto da sua narrativa ao longo do curso, mas outro aspecto é justamente, que este é o bibliográfico, a sua capacidade de análise crítica daquela temática. E, obviamente, essa análise crítica tem a ver com as leituras que vocês desenvolveram ao longo do curso. Ok, pessoal? Eu estou aqui completando a aula, né? Justamente 40 minutos que eu estava planejando com vocês, tá bom? Vou encerrar aqui o compartilhamento da minha tela para poder passar aqui e abrir para vocês a gente poder, não sei se a professora Daiane está aqui. A gente já tem bem mais gente aqui. Obrigado, pessoal. Eu vou aqui abrir o microfone, tá? Para, como a gente já conhece aqui o modus operandi, tá? Primeiro eu peço sempre para os tutores lerem as questões que porventura tenham aparecido no chat. Após isso, eu abro o microfone para quem quiser perguntar, lembrando que essas perguntas são muito importantes, têm ajudado bastante o esclarecimento de muitas dúvidas, que são geralmente não dúvidas apenas individuais, mas gerais, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade, inclusive, para falar, além de dúvidas também, tecer elogios, elaborarem críticas, ok? A coordenadora do curso, aí após esse momento aqui, que eu espero durar mais ou menos 15 minutos, a coordenadora do curso vai ter uma fala com vocês, por isso que eu espero que vocês continuem na aula para escutarem ela, tá? Para poderem conversar com ela, que é uma coisa bem importante, tá bom? Então, não saiam da sala agora, esperem mais um pouquinho, tá? A gente já tem uma lista de Stefano e Rita, eu só peço, espera um pouquinho, tá, Stefano e Rita? Eu queria escutar primeiro os tutores, para saber se eles encontraram, existe alguma questão no chat. Kátia, eu só estou vendo a Kátia aqui, tá? Não estou vendo meus outros colegas, não. Oi, boa noite, professor. Não, Até o momento não tem nenhuma mensagem no chat, não, de dúvida. Tá bom. Então, vou abrir aqui para o Stefano e para a Rita. Stefano, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos e, mais uma vez, parabéns pela aula. De fato, eu sei que eu sou muito bem assistido, né, nesse curso. Quero até parabenizar, não sei se a coordenadora está ouvindo, se está conectada, mas até cometi uma injustiça com a Kátia, que também é uma parceira imensa. Toda vez que a gente solicita, sempre está ajudando. Então, parabéns para todos nesse sentido. A minha pergunta é um pouco já, como estamos falando aqui, de ansiedade, mas é sobre os objetivos. Afinal, eu vou reavaliar o que eu posso mudar em relação aos objetivos, já, né, pensando já no processo final, no relatório mesmo, né, de formação. E aí eu fico pensando, vou procurar, se for uma pergunta, o objetivo, vou procurar responder aquela pergunta. Mas, como até esses objetivos são aliados a disciplinas que vamos ver ainda, vai ter todo um processo. Se eu não conseguir responder, qual é a minha estratégia? Eu digo que não é possível, que fica a pergunta para estudos posteriores. Enfim, qual é assim a estratégia que eu vou dar para arrumar aí uma pergunta que vai ficar em aberto? Essa é a falar agora no relatório, nessa reformulação ou lá no relatório de formação?
lá no final? Já, eu estou pensando já no relatório pronto, o relatório, né, acabado mesmo. Então, uma coisa é sobre o objetivo, tá? E a gente, só lembrando que, embora eu tenha alguma autonomia pedagógica, didática, eu sigo a rigor aquilo que está no TPC do curso e que os produtores do curso, que eu acho que eles têm muito mérito, eles planejaram o curso de uma forma muito bem pensada, mas eu acho que tem algumas coisinhas que até no material didático de vocês e no próprio PPC, eu acho que confundem mais do que ajuda. Uma das coisas que confundem mais do que ajuda, além do nome que eu estou reforçando o tempo todo aqui, de relatório, formação e não memorial, etc., é exatamente o que é os objetivos, tá? Os objetivos, e aqui eu vou tentar repetir, que eu já falei isso lá no TCC1. Os objetivos, agora, do plano de formação devem ter duas coisas nele. O que você vai trabalhar e como você vai trabalhar. Por isso que eu expliquei agora na aula que os objetivos é uma mistura de objetivo e de metodologia. Entendeu? Então, você vai ter que dizer ali, digamos que você elaborou 2 perguntas sobre uma temática. Os objetivos é exatamente o que você vai fazer para responder essas perguntas. Entendeu? É isso que deve estar nos objetivos. E aí, o que você vai fazer ali ao desenvolver esses objetivos? Exatamente o que eu vou fazer para desenvolver essas perguntas, levando em consideração as próximas disciplinas. Por isso que eu coloquei agora essas últimas disciplinas para vocês tentarem correlacionar a sua temática, a sua problemática às próximas disciplinas. Isso é sempre para ajudar vocês a tentarem utilizar o máximo de tempo possível das unidades temáticas restantes para já ir desenvolvendo aspectos do seu trabalho, tá? Não sei se foi claro, tá? Mas os objetivos é exatamente essa mistura de objetivo com metodologia, o que e como, tá? O que e como vocês vão desenvolver nas últimas 3 unidades temáticas para alcançar os objetivos, para responder as questões. Aí a segunda questão para vocês essa é uma pesquisa, toda a pesquisa que vocês vão estar fazendo são pesquisas introdutórias. Então, o que vocês vão estar falando, estou falando aqui nem da narrativa autobiográfica, estou falando da exploração que vocês vão ter do seu tema. O que vocês vão estar falando é da leitura que vocês tiveram do tema. E quando vocês estão lendo um tema, vocês chegam a algumas conclusões de acordo com alguns autores, e vocês também têm algumas dúvidas, porque a leitura teve um limite. Então, essas dúvidas, elas podem aparecer, porque essa é a vantagem da metodologia autobiográfica. Você não tem um comprometimento nenhum de ter um texto 100% objetivo. Você pode dizer que chegou a um momento e não conseguiu avançar naquela resposta. Porque, inclusive, muitas das pesquisas de vocês, eu estou falando aqui para todos, deve acontecer isso. Porque muitas das respostas que vocês fazem, das questões que vocês fazem, as respostas que vocês têm às suas perguntas, elas só vão ser possível completamente serem respondidas a partir de algum tipo de metodologia de campo, seja entrevista, seja pesquisa qualitativa, etc., ou quantitativa. E isso vocês não estão fazendo. Aí, para te responder, Stefan, nas considerações finais, é o espaço em que você faz a avaliação. Isso aqui eu vou falar melhor, tá? Lá em TCC3. Mas nas considerações finais, vai ser o espaço ideal onde você vai poder fazer esse balanço, falar, olha, eu li isso, isso e isso, eu cheguei até este ponto da minha avaliação desta temática, porém, a partir desse ponto eu não tenho conhecimento e eu preciso desenvolver uma outra pesquisa porque eu preciso ler isso, isso e isso, entendeu? E não tem problema nenhum isso, tá? A gente pode trabalhar com essa perspectiva, tá bom? A gente entende aqui, o grande foco aqui é vocês iniciarem a leitura sobre um tema, não é apresentar uma pesquisa cientificamente rigorosa sobre esse tema, até porque vocês não teriam tempo. É acabada, né? Não. Tá? Na verdade, depois que a gente vai passando pelos estágios de especialização, mestrado e doutorado, a gente percebe que quanto mais a gente avança, mais questões a gente vai criando. E dificilmente a gente chega lá no final do nosso itinerário formativo e a gente tem mais respostas do que perguntas. Eu acho que até a pesquisa autobiográfica ela é mais honesta,
porque ela deixa a dúvida com tanto peso quanto a questão e as respostas que você apresenta, ok? Deixa margem para dúvida mesmo, né? Agora a questão é saber descrever esta dúvida, saber explorar esta dúvida, tá? Saber trabalhar esta dúvida, tá bom? Porque não é só colocar uma questão e jogar de qualquer jeito. É óbvio Sim. que você tem autor 1, autor 2 e autor 3 que falam as coisas. Você pode trazer uma pergunta sintetizando esses 3 autores e tentando avançar sobre uma coisa que eles não fazendo. Pronto, deixou pronta a pergunta. E você não tem a possibilidade, porque você não tem os instrumentos. Porque a maior parte dos instrumentos na pesquisa em AD, por exemplo, seriam outros instrumentos de pesquisa que a gente não está utilizando aqui, tá? Por isso que eu estou dizendo, são metodologias de campo, exploratória, qualitativa e quantitativa, que fogem a essa perspectiva autobiográfica e bibliográfica que a gente está trabalhando aqui, ok? Tudo bem. Ficou claro, mestre. Fique tranquilo, tá? As coisas vocês fazendo direitinho, o que vocês estão fazendo, lá no TCC3 vai ficar bem encaminhado, tá bom? Rita, por favor, querida. Boa noite, professor, boa noite aos colegas. A minha pergunta, na verdade, é mais uma explicação minha. A ideia é o seguinte, graças a Deus, eu consegui construir um material no TCC1 bem interessante, e o tutor, tanto aquele tutor que eu esqueci o nome, como a Aline, são excelentes, porque eles fazem um trabalho realmente de abordar, de ler o material, de dar um direcionamento, então ficou muito interessante. E eu tive um bom feedback desse primeiro tutor. Então, a única coisa que ele ajustou, e eu agora, com o TCC2, eu entendi melhor, porque eu estava pensando inicialmente num plano de pesquisa, e vi que nós vamos trabalhar com um plano de pesquisa bibliográfica. Então, eu tinha elaborado 5 questões para trabalhar dentro da problemática. E aí o primeiro tutor falou assim, olha, eu sugiro que você trabalhe no máximo com 3. Então, eu vou agora, revisitar aquilo que ele escreveu, vou refazer isso, já pensando nas 3, e já, durante esse período, fui buscando referências bibliográficas para também poder saber o que eu teria que fazer. E aí, com a abordagem da Aline e do senhor na aula anterior, aí eu vim entender que realmente o caminho não era uma pesquisa de campo, e sim uma pesquisa de referência bibliográfica. Então, era mais isso, para entender, porque quando eu vi o arquivo hoje, eu falei, mas é o mesmo arquivo do TCC1, e aí eu tinha ficado nessa dúvida, mas era mais isso. Não, eu agradeço muito a sua fala, porque toda vez que vocês trazem essas questões, automaticamente vocês esclarecem a dúvida de várias pessoas que estão passando pelo mesmo que você. E você já entendeu que a revisão, o que você vai colocar agora nesse novo plano, é reformular esses objetivos, inclusive na justificativa, contar isso que você contou agora. Exatamente o que você contou, claro, com a linguagem narrativa e reflexiva, mas isso que você falou. É basicamente isso que você vai fazer na segunda atividade. Tá? Eu gosto muito dessas questões porque elas ajudam muito. Porque quando eu estou falando aqui, eu sou professor de educação presencial há muito tempo, então traquejo, assim, essa é a falta de contato, ainda estou aprendendo a me dar. Então, às vezes, eu sinto que eu estou falando um pouquinho, eu não tenho exatamente a dimensão se o que eu estou falando está conseguindo ser apropriado por vocês. E quando vocês trazem a dimensão da alteridade, né, da compreensão que vocês estão compreendendo e se apropriando do conhecimento que eu estou tentando mediar aqui. Então, quando vocês trazem essas questões, eu consigo compreender bem melhor que está tendo uma comunicação, né? Porque em educação presencial isso acontece pelo olhar no aluno. E, infelizmente, ainda a gente não inventou o teletransporte ou a multiplicação dos corpos pelos espaços, né? Um dia, quem sabe, daqui a pouco está pertinho isso aí, né? Daqui a pouco, quem sabe, a gente não faz, tá bom? Agradeço sua pergunta, viu, Rita? Ou sua questão, não, sua pergunta não, sua fala. Petrônio abriu a câmera. Vai querer falar, Petrônio? Não? Tá certo, seja bem-vindo.
Gente, se não tiver mais nenhuma questão, a gente está bem no horáriozinho como a gente tinha planejado, né? Foram os 45 minutos da aula, 15 minutos de perguntas, e as duas questões foram muito interessantes. Agora a gente tem aí mais de 5 a 10 minutos com a nossa coordenadora, tá? Por favor, fiquem na aula, porque se ela está presente aqui é uma coisa muito importante, tá? Então, eu vou me despedir de vocês, vou ficar aqui na sala, vou sair daqui, eu vou apagar a minha câmera, mas vou agradecer, vou agradecer a presença de todos, tá? Esperar que vocês desenvolvam todos os trabalhos, e sempre eu vou agradecer e vou parabenizar o trabalho dos tutores. Eu só estou conseguindo ver aqui a Kátia, mas tenho certeza que os demais estão aqui, e pelas falas da Rita e do Stefano, os trabalhos deles estão sendo essenciais, tá? E, obviamente, são eles que conduzem, que são, né, a Daiane está aqui organizando o curso, tem essa parte também pedagógica, mas a gente sabe que na educação à distância, 70% do trabalho pedagógico é desenvolvido com quem está com os alunos, que são os tutores. Então, parabéns pelo trabalho, viu, Kátia? E viu, eu acho que tem os demais aqui, é que eu só estou vendo aqui a Kátia, tá? Vou passar a palavra para você, viu? Gente, até mais, bom trabalho para todos e tentem cumprir o prazo aí, tá certo? Até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada, Robson, pelos minutinhos da sua aula. Gente, eu queria falar com vocês sobre a matrícula para o terceiro módulo do curso. Nós estamos finalizando o módulo 2, né, com TCC 2, e a partir da disciplina que vem, mediação em EAD, a gente já vai entrar no módulo 3. Então, por vias de sistema, né, a gente precisa fazer a matrícula no SUAP, a rematrícula, né? Como vocês fizeram para a gente iniciar no módulo 2, ok? E aí eu queria informar para vocês esse prazo de matrícula, que já vai acontecer por agora, do dia 27 a 30 de agosto, tá? Eu vou mandar esse recadinho por e-mail, vou mandar pelo AVA, vou solicitar aos tutores também que reforcem, mas eu achei importante, né, aparecer aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre esse período de matrícula. Outro recado, professor Jean Lúcio, ele já conseguiu fechar as notas das duas últimas disciplinas, né? A última disciplina estava faltando fechar as notas de recuperação para quem ficou em recuperação. E aí eu peço a vocês que verifiquem lá no AVA, né, se está direitinho a nota, se está tudo ok, se faltou alguma coisa, o período de 27 a 30 de agosto, porque são muitos alunos, né, são quase 300 alunos, e às vezes o professor pode se passar em alguém, então dê uma verificada lá na nota de vocês, tá? Os alunos que estão entrando em contato comigo com relação à divergência de nota entre SUAP e o ambiente virtual, não se preocupem, que a gente está fazendo todo esse levantamento. Nós estamos atentos a cada situação, tá? Está demorando um pouquinho, por quê? Porque a gente tem 3 controles acadêmicos, tá? O do campus Petrolina, o do campus Oricuri e o do campus Salgueiro. Então, para eu solicitar abertura, eu preciso solicitar esses 3 campos e tenha o período. Por exemplo, vocês estão lá no SUAP em algumas disciplinas como cursando. Por quê? Porque o período ainda está aberto. Não quer dizer que vocês vão reprovar ou está faltando alguma coisa, não. É porque o período está aberto. Então, a gente fecha tudo, né, no sistema. Para eu reabrir, eu preciso solicitar aos controles acadêmicos. E aí, para eu fazer isso, eu preciso já ter todo esse levantamento. Por quê? Para não ficar pedindo sempre, né? Por exemplo, agora que vai ter rematrícula, a gente precisa estar com tudo fechado, porque senão vocês não conseguem fazer a renovação da matrícula. E aí eu já não vou poder alterar a nota daqui até o dia 28, certo? E aí são quase 300 alunos, a gente está na 9ª disciplina. Então, a gente está olhando aluno por aluno, nota por nota, SUAP, ambiente virtual, fazendo todo esse levantamento para a gente
solicitar abertura uma única vez, né? E sair alterando as notas que estão divergentes. Não, deixa eu ler aqui, que Nelson está me perguntando alguma coisa. O e-mail para mandar as demandas da nota. É aquele e-mail da coordenação. Eu não me recordo agora, é a DEPT, ponto alguma coisa, mas lá na sala da secretaria você tem esse e-mail lá. Pode procurar lá que você acha, tá? Mas a gente vai olhar de todo mundo, independente se a pessoa informou para a gente ou não a nota, a gente está olhando de todo mundo, tá? Não se preocupem que a nota que vale de vocês é a que está no ambiente virtual, tá? Que vale no sentido assim, a nota correta. A nota do SWAP, a gente altera de acordo com a nota do ambiente. Se, por algum motivo, por questão de automática do sistema, a nota do SWAP ficou maior do que o do AVA, a gente não mexe, tá? Só se ficou menor. Aí a gente vai colocar a nota certinha de vocês, que às vezes pode ter aconteceu muitas vezes, né? A gente já verificou, por conta da contagem automática da recuperação, a nota no SWAP ficou maior do que o do AVA, mas não tem problema. O problema é quando fica menor, né? Então, era esse o recado, principalmente da matrícula, né? A gente 2/3 do curso já foi. Agradeço a vocês por estarem acompanhando direitinho, fazendo as atividades. Lembrando que a gente também está no período de reoferta das disciplinas, né? A gente já teve a reoferta de TCC1, certo? Mas, como nós temos alunos ativos e que, por diversos motivos, doença, licença maternidade e tal, não conseguiram fazer a reoferta, a gente abriu o TCC1 de novo, por quê? Porque as atividades do TCC2 demandam, né, a realização das atividades do TCC1. Então, quem reprovou, quem está sem nota, acredito que os tutores já conversaram com vocês sobre isso, para realizarem as atividades lá e não ficarem pendentes na disciplina, né, e darem continuidade ao TCC3. E a gente está com a reoferta de ambientes virtuais de aprendizagem, justamente para quem não conseguiu cursar por algum motivo, não alcançou a nota, ok? Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição para quem quiser ficar e perguntar. Caso não, a gente pode mandar por e-mail as dúvidas que forem surgindo posteriormente, tá? E o recadinho era mais específico para a matrícula. Não deixem de realizar a matrícula para vocês não perderem o vínculo com o curso. E qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, ou com o tutor fala comigo assim que eu posso, eu já respondo, tá? E obrigada por terem ficado até aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar. Quem já entendeu tudo, não tem nenhuma dúvida, pode ficar à vontade também para se retirar. Só um minuto, Fernando, só para eu esclarecer uma coisa, que há uma diferença entre o sistema de nota do AVA com o sistema de nota do SWAP. O SWAP, ele não permite nota quebrada. Então, às vezes, você tirou lá 87,4, 5, 6, e aí o professor, estou falando porque eu faço isso sempre, a gente faz um arredondamento de nota. Então, às vezes, no 10º, a gente precisa ter uma pequena diferença. Então, isso daqui é normal, porque são 2 sistemas diferentes, tá? Bem então, lembrado, Robson. Tá? Então, geralmente, assim, se você tirou 88,8, a gente arredonda para 89. Aí, 88,2, a gente arredonda para 88. Claro, já aconteceu situações em que o aluno, neste arredondamento, ele poderia não passar e ter que fazer a VF. Então, a gente arredondava para cima para fechar a nota, porque é a questão de justiça, tá? Só estou falando só porque tem esse problema e é do sistema. O SWAP, ele não permite notas, a não ser notas fechadas, ele não permite notas, como é o caso do AVA, tá bom? Só para Se quiser encerrar a gravação, tá, Robson? Obrigada. Professora? Oi. Fernando aqui. Professora, Oi, eu Fernando. estava vendo essa comparação da nota do SWAP e da nota do AVA.